A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Elisete e eu venho aqui nesse momento deixar mais uma porção da palavra de Deus, que eu espero que seja para edificação da sua vida, da nossa vida. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu sou muito grata a Deus por esta oportunidade. E eu sou grata a Deus pela palavra dele, a palavra dele é poderosa. E o Senhor nos leva hoje no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Fala aqui de algumas mulheres que serviam ao Senhor. No versículo 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Aqui menciona algumas mulheres que em determinado momento da vida delas, elas foram libertas e foram curadas de enfermidades. Da parte de Deus, elas receberam a graça, elas receberam o milagre, elas receberam a libertação. E elas começam a servir ao Senhor. O Senhor Jesus andava de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Os discípulos o acompanhavam e essas mulheres também serviam a Deus com suas fazendas, com aquilo que elas possuíam. Elas cooperavam com o ministério de Cristo, elas cooperavam também com os discípulos. Eram mulheres que estavam nos bastidores. E uma mulher aqui, chamada Joana, ela nos chama a atenção, porque a referência a ela é o seu esposo, um homem chamado Cusa, e que era procurador de Herodes. Ele trabalhava nessa função de procurador do rei Herodes. Herodes foi um dos responsáveis pela morte de João Batista, que era primo do Senhor Jesus. E este homem, Cusa, exercia essa função de procurador, um cargo de alta responsabilidade, também um cargo muito elevado, era um cargo de status, era um cargo conhecido na sociedade, então era um homem que era muito conhecido naqueles dias, conhecido na cidade e que tinha autonomia de frequentar bons lugares, de frequentar festas, de frequentar lugares diferentes, lugares de evidência. E sua esposa, Joana, não era diferente. E Joana era uma mulher que tinha posses. Joana era casada com um homem de destaque no meio político, de um homem de uma influência no meio político. Então Joana também era uma pessoa que se destacava naqueles dias. Era uma pessoa que tinha posses, que tinha posição e que tinha autonomia de frequentar lugares importantes. Poderia acompanhar o rei Herodes, então tinha um destaque na sociedade. Mas o interessante é que essa mulher, com tudo isso que ela tinha, ela escolheu seguir Jesus. Essa mulher com status, com posição ou com vida financeira, ela resolve seguir Jesus em gratidão pela obra de Cristo na vida dela. Era uma mulher grata, era uma mulher agradecida e que não se importava com a posição. Ela poderia se importar pelo meio social do qual ela vivia. Ela poderia se importar até com críticas, com observações a seu respeito. Uma pessoa casada com um homem deste porte, numa posição dessa, seguir Jesus. Mas é uma pessoa que renuncia a si mesmo. Joana é uma pessoa que renuncia a si mesmo. É uma pessoa que não está interessada, que ela entende que posição e que status não preenche o seu ser, não a satisfaz. Joana, ela é plena e satisfeita em Cristo. Olha que coisa importante, que coisa interessante para nós. E uma mulher dos bastidores, uma pessoa que outrora era notável por onde entrava, era notável se entrasse no comércio, num comércio local, do comércio da época, todos sabiam, olá, é a dona Joana. Se ela entrasse numa festa, é a dona Joana, ela é esposa do procurador. Mas ela resolve sair desse ambiente, sair de cena e estar nos bastidores
para servir Jesus. Olha que coisa importante que nós podemos aprender com Joana. Então, ela serve a Cristo com os seus bens. Uma mulher que não faz questão, porque o Senhor andava de aldeia em aldeia e cidade em cidade, mas ela não se importava. A aldeia é menor do que cidade. Aldeias têm menos destaque do que cidade, mas ela não se importava. Se ela tivesse que entrar nas aldeias por amor a Cristo, ela entrava. Se ela tivesse também que entrar nos lugares maiores por amor a Cristo, também ela entrava. Por quê? Porque ela era grata a Deus. Ela teve uma vida transformada pelo Senhor Jesus. E isso não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente, porque posição, status, fama é uma coisa muito buscada nos dias atuais. A fama é algo buscado nos dias atuais. Quantos seguidores, quantas pessoas estarão seguindo, quantos influenciadores, por quê? Porque a posição de destaque, ela é sedutora, ela é chamativa. Mas uma pessoa que ocupa essa posição, mas quando conhece o amor verdadeiro de Cristo, ela entende que os bastidores é melhor, porque ela está próxima de Cristo. E o seu trabalho não é vão. E o seu trabalho é importante porque ela era uma das mantenedoras do ministério do Senhor Jesus. Imagine uma pessoa descer do salto. Provavelmente ela usava as melhores roupas da época, os melhores tecidos, as melhores costureiras costuravam para ela. Mas diante de tudo isso, o seu coração era humilde, o seu coração era quebrantado, o seu coração era convertido a Deus. E não era isso que movia ela, mas o que movia ela era o Senhor Jesus. Era estar na presença de Cristo, era estar junto com o Senhor, não importa se era na aldeia, não importa se era em cidade, não importa se a multidão era pequena, não importa se a multidão era extremamente grande. Ela queria estar com o Senhor, ela queria servir ao Senhor da melhor maneira. Mesmo casada com um homem de uma posição muito elevada, de uma posição notória, de um cargo importante, um cargo político. Uma pessoa que com certeza tinha muitos compromissos, muitos convites, muitos eventos para comparecer, mas ela se organizava, eu creio que ela se organizava para poder atender a necessidade do reino. Ela se organizava para atender a necessidade do reino, o ministério de Cristo e cooperar. E ela deixou a sua marca. Joana é mencionada aqui no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 8 e também lá no capítulo 24. Após a morte de Cristo, é quando ela chega ali juntamente com as outras mulheres que vão ali de madrugada levando especiarias e não encontram o corpo do Senhor Jesus, porque ele já havia ressuscitado. E elas encontram que um anjo diz a ela, ele não está aqui. Lembre-se da palavra dele, lá no Evangelho, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Quem está na presença de Deus vê coisas extraordinárias, recebe coisas extraordinárias. E lembra-se da palavra de Deus, porque ela diz que lembraram-se da palavra do Senhor. Lembraram-se do que o Senhor havia dito. Então era uma mulher atenta à palavra de Deus, atenta aos ensinamentos de Cristo. Olha quantas coisas nós podemos aprender com Joana, neste século, neste tempo de empoderamento, neste tempo de onde está na frente, parece que é melhor, onde está em destaque, pessoas gostam do pedestal, gostam do destaque, mas uma mulher que já tinha uma vida de destaque, ela sai de cena, ela trabalha nos bastidores para atender o Senhor Jesus.
Que coisa maravilhosa, que Deus continue falando ao nosso coração, que Deus continue falando ao teu coração através desta palavra. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Fica com Deus, amém? Deus te abençoe.